vamos para o segundo episódio da minha saga. Andei um pouco sumida aqui porque eu extraí os sisos e tive que ficar de molho por algum tempo, a cara inchada, não estava conseguindo falar direito. Então, deu um tempinho, mas estamos aqui de novo para falar um pouquinho hoje sobre o meu pai. Eu acordei inspirada e tentada a falar sobre ele. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, mas a única coisa que me traz lembranças boas é o meu pai. É o único momento que eu tenho, assim, de lembranças positivas da minha infância. Foram com eles. Eu vou contar hoje, assim, um resumo, porque foi nessa faixa aí onde eu parei nos meus 7 anos, o primeiro vídeo, que eu lembro muito dele. Porque então eu era pequena, né? Não tinha tanta memória ainda, né? Então, eu lembro mais ou menos depois dos 7 anos, como que era a minha convivência com ele. Ele teve 4 filhas mulheres. E eu acho que ele me viu de uma forma diferenciada. Eu acho que ele falou assim, já que a mulher, que é minha mãe, fez laqueadura, não vai ter mais filhos, eu vou tratar esse aqui como homem. Inclusive, quem me conhece sabe que eu tenho um polo masculino muito acentuado. Não só pelo instinto de sobrevivência, que eu tive que lidar desde muito cedo, mas por essa masculinização que o meu pai fazia em mim. Eu era o grude dele. E ele realmente me tratava como homem. Era engraçado. Eu lembro que... Assim, eu não vou conseguir colocar em ordens cronológicas. Eu vou falar assim, que foi uma idade mais ou menos de meus 7 aos 10 anos. Como que era a minha relação com meu pai? 7 até 10, 11, por aí, né? Que foi onde eles se separaram e tudo modificou. Então, vamos supor que eu tenho 4 anos de lembranças muito positivas em relação ao meu pai. Eu lembro que ele tinha um Corcel azul e depois era de 4 portas. Lembro como se fosse hoje. Eu andava mais com ele do que minha própria mãe. Ixi, eu me achava naquele Corcel, sentava na frente com ele, tinha um sonzinho. Nossa, mas era tão bom. E depois ele chegou a ter um Fusca clarinho, assim, tipo um verde água, branco. Eu não sei especificamente a cor, porque não me chamava tanta atenção como o Corcel azul. Porque o Corcel azul tinha 4 portas. Gente, eu me achava importantíssima dentro daquele Corcel. E eu lembro que aos domingos a gente tinha uma rotina de ir pro sítio do meu avô, que era o pai dele. Era o dia mais feliz da minha vida. Era o domingo, porque eu sabia que eu ia passar o dia com ele. Ele passava na bodega, né? Antigamente era bodega. E comprava tudo que eu queria. Era pipoca, doce, balinha, pirulito. E ele fazia aquela sacola de coisa para levar pro sítio. Chegava lá, a gente ia pro meio do mato caçar rolinha, atirar nas latas. Eu atirava nas latas. A gente matava as rolinhas com espingarda. E tinha a tia dele que preparava pra gente. A gente comia. Era tão bom. Meu pai me proporcionou memórias inigualáveis. E o domingo, por muito tempo, foi um pavor na minha vida. Porque quem sabe como é que é a cidadezinha do interior, era tudo fechado. Meus amigos saíam com a família. E quando eu não ia pro sítio com meu pai, aquilo me causava muita angústia, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha que ficar em casa. E como vocês já sabem, eu odiava ficar em casa. E por muito tempo eu tinha pavor dos domingos. Era como se eu fosse aquela criança acuada ainda, de anos atrás, querendo fugir dos domingos. Porque o meu domingo só era bom quando eu estava com meu pai. Inclusive, na minha fase adulta, quando eu trabalhava em lojas, eu sempre pedia para trabalhar no domingo. Eu detestava ficar em casa aos domingos. Então, mas enfim, também hoje isso é algo resolvido dentro de mim. Hoje eu amo os domingos. E
Meu pai, depois disso tudo, ele teve alguns problemas financeiros, né? Como todo mundo já sabe que ele era uma pessoa extremamente descontrolada financeiramente. E ele começou a ficar só de moto. Mas mesmo assim, era eu e ele. Sabe, meu pai, ele não trabalhava todos os dias, porque ele era policial. Então, quando ele estava doente, por incrível que pareça, eu gostava, porque era o único momento que ele ficava em casa. Aí eu ficava cuidando dele, mexendo no cabelo dele, ele dormia, ele me abraçava, me colocava no colo. Ele me chamava de minha neguinha. Eu acho que ele queria me chamar de meu neguinho, mas era minha neguinha. Ele foi um dos maiores exemplos da minha vida de doçura, de bondade, de honestidade. Ele sempre falava que tinha um orgulho muito grande por ser policial e nunca ter que ter atirado em ninguém. Isso para ele era um privilégio muito grande, porque ele era uma pessoa com um coração bom. Isso mudou depois, mas até então eu o admirava demais. Quando ele estava desconfiado de alguma doença, ele tinha uma mania estranha de ir para Recife fazer exame. Minha mãe, nesse ponto, era bem companheira. Ela toda vez acompanhava ele. Não sei se por amor ou por ciúme, sei não. Hoje eu acho que era por ciúme. Não por cuidado. Aí eu acho que era um dos piores momentos da minha vida. Eu ia ter que ficar sem meu pai. Ixi, quando ele falava, eu vou viajar, meu coração gelava, gente. Como eu amava aquele homem, ele foi o meu primeiro amor, sem dúvidas. Meu pai nunca me bateu. Eu tinha um medo de decepcioná-lo, de entristecê-lo. Nossa, me doía. Eu chorava tanto quando ele estava magoado, quando a gente fazia alguma coisa de errado. E eu não podia reverter aquilo. Porque eu tinha um respeito. Sem ele nunca ter me batido. Se ele me olhasse estranho, nossa, meu mundo caía. Eu tinha muito medo de ser abandonada por ele. E no fim das contas fui. Já um spoiler. E tem um episódio que eu sempre lembro com muita honra, com muito orgulho do meu pai, que foi a primeira vez onde eu aprendi que eu nunca devia pegar nada de ninguém, nem querer nada de ninguém. Isso me lascou futuramente, né? Eu entrava na vida das pessoas, as pessoas ficavam bem e eu saía com a mão na frente e outra atrás. Mas enfim, não me arrependo. Por eu não ter tudo que eu queria, eu comecei a ter a brilhante ideia de roubar. E teve já tinha um sistema de roubo, né, de balinha. E teve um dia que eu fui roubar no mercado de Moacir, não esqueço nunca. E deu um azar grande. Quando eu cheguei em casa para esconder as balinhas, quem tava lá? Não viu chegando com as balinhas? Minha mãe nunca estava presente, não, era só meu pai. Quando ele me viu chegando com as balinhas, ele deu dinheiro. A mentira que eu inventei, eu não lembro. Porque geralmente quando a gente mente, a gente não lembra a mentira que a gente contou, né? Ainda mais de tantos anos. E como toda criança, né? Eu não podia ser diferente. Tô arrumando um bode expiatório. Só que meu pai nem burro, nem nada. Falou, vamos ali. Me levou lá no Moacir. Falou, Moacir, essa garota aqui roubou umas balinhas. E eu vim devolver. Me perguntou quantas balinhas eu tinha chupado na frente do Moacir. Não lembro quantas foram, mas ele pagou. Ele pagou as balinhas que eu tinha chupado. Chegou em casa, muito triste, eu já fui chorando. Eu tinha decepcionado meu pai. Fui chorando, cheguei em casa, ele falou que eu estava de castigo e que teria sido a última vez que eu tomaria propriedade indevida de algo de alguém. Que eu só tinha o direito de ter alguma coisa quando eu trabalhasse para isso ou quando alguém desse por boa vontade. E que seria a última vez.
E realmente foi. Eu senti muita vergonha, nem tanto de ter roubado. Não sabia muito bem o que era aquilo. Não sabia que era tão catastrófico, né? Mas porque eu nunca mais queria deixar meu pai triste novamente. E se eu fizesse aquilo, eu ia deixar. Era nítido a tristeza no olhar dele. E eu acho que naquele momento ele se arrependia muito de não ser mais presente, de não ter dado uma mãe boa e presente para as filhas dele. Nas festas de formaturas, passeios da escola, era desfiles, né? Lá no Nordeste tem muito esse negócio de desfile, carnaval, 7 de setembro, tudo é desfile lá, né? Porque é uma cidade que não tem muito o que fazer, então eles estão sempre inventando. Ele sempre dava um jeito de eu ir. Ele sempre se esforçava para me dar condições de ir, para pagar. E as festas que tinha eram as melhores, eu sabia que ele ia estar lá. Ele ia abrir mão de tudo, de todas as coisas dele, para estar lá comigo. As fotos que eu tenho, era sempre eu e ele. Se minha mãe estivesse na mesa, era sempre bem afastada. Agora eu e ele, eu tenho uma foto que eu tô abraçada assim na perna dele, que é a foto que eu mais amo. Como eu amava aquele homem. Como ele me fez feliz naquela época. Sabe, não ter tido uma mãe presente nem significava tanto assim, porque ele era tão bom comigo, ele era tão presente na minha vida. Ele se preocupava tanto comigo, sabe? Quando eu era criança, eu tinha um problema de refluxo. Eu acho que era refluxo, né? Tô me autodiagnosticando. Porque, assim, eu passava muito mal, vomitava muito. Adivinha quem ia na farmácia comprar remédio pra mim? Eu não esqueço nunca as tangerinas. Lá de Pernambuco é tangerina. É pocã, não. Que é pocã. Mas lá é as tangerinas. Gente, não esqueço nunca as tangerinas. Naquele saquinho amarelo. Ele trazia uma de tangerina e uma de maçã. Ele botava pra comer aquele trem. Gente, por tanto tempo eu odiei pocã e maçã. Vocês têm noção, não. Porque eu vomitava aquele trem tudo. Mas eu comia com prazer. Ele estava cuidando de mim. Aí comprava o chá de boldo. Eita, o chá de boldo foi outro. Que ficou eternamente na minha memória. Gente, como eu odiava chá de boldo. Ele tacava chá de boldo em mim. Não, não era minha mãe. Era ele. Sabe que a minha mãe nem percebia que eu tava passando mal? Ela nunca tava em casa. Ela tinha muita coisa pra fazer. Ele não. Sabe o que mais me entristecia no meu pai? Ele ser viciado em muitas coisas. Ele tinha um lado ruim, infelizmente, né? Nem tudo pode ser perfeito. Ele era viciado em jogo do bicho, eu que ia jogar pra ele. Ele era viciado em carteado, ele era viciado em dominó. Eu acho que esse é o mais grave da vida dele. Ele era viciado em bebida, ele era viciado em raparigagem. Ou seja, eu também aprendi muita coisa ruim com ele. Infelizmente, eu acabei herdando algumas coisas. Uma pessoa altamente descontrolada com dinheiro. Ele tirava das necessidades das filhas para investir nele próprio. Né? Nunca vi meu pai andar feio. Ele era muito elegante, muito bonito. Ele andava com os relógios Oriente, não esqueço nunca. Caro pra caramba. Sapato de couro, Calveste. É o que eu me lembro. E tinha os famosos Ray-Bans, né? Que eu chamava de besouro naquela época. por causa do formato da lente, o Ray-Ban só tinha aquele mesmo, o aviador, né? Não tinha outro tipo ainda. E ele só andava desse estilo aí. Mas nós, eita, meu Deus.
Era as doidinhas do sargento. Então ele pecou muito também. Só que eu nunca tive mágoa do meu pai. Até os meus 11 anos. E eu tive muita raiva dele a partir daí. Bem, mas enfim, isso foi um vídeo em homenagem ao meu pai. Hoje ele é doente, ele tem mal de Alzheimer. Ele não lembra mais de absolutamente nada, nada. E eu queria deixar registrado o quanto ele foi bom pra mim, o quanto eu sou grata por ele ter me proporcionado essas coisas. Eu acho que ruim mesmo é quem nunca teve um pai, né? Eu acho que esse é o maior sofredor de todos. Então, é isso. Depois a gente volta lá nos meus 7 anos. Tá bom?